Mateus 4:18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, chamados Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco do seu pai, o seguiram. Vamos orar? Quem pode orar mais uma vez aí? Ao doce Espírito Santo, que fale conosco nessa manhã. Ao doce Espírito Santo, que trabalhe em nosso coração e nos traga um entendimento da palavra, que nos traga transformação, que sejamos totalmente transformados pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja aqui conosco nessa manhã, a trabalhar nos nossos corações, a trabalhar-se nos corações dos ouvidos em que essa mensagem alcançar. Que o Espírito Santo traga vida, 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 vida a cada coração, a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Tá todo mundo aí? Ser igreja não é uma questão de atividade, é uma questão de natureza, assim como ser filho. Ser filho é uma questão de natureza. Você não precisa fazer nada para ser filho. E igreja, embora a sua missão se encontra no movimento, ela não é apenas uma questão de ordem, mas também uma questão de natureza. Ser participante do corpo de Cristo, ser parte do corpo de Cristo, é uma questão de natureza, é uma questão de transformação no entendimento. Jesus, quando vai chamar os seus discípulos, ele passa pelo mar da Galileia e vê Pedro lançando redes, mas também vê João com o seu pai consertando redes. E nós podemos ver o quanto Pedro era um cara um pouco difícil de relacionamento, pelo menos os relatos que nós tivemos do Evangelho. E quando Jesus chama João, ele está com seu pai consertando, não lançando. Nessa figura do chamado dos seus discípulos, a gente pode ver qual é a figura da ordem, qual é a figura da natureza. A figura da natureza é relacional, enquanto da ordem é sobre as atividades, aquilo que eu faço para poder merecer, ou aquilo que eu faço para poder ser, ou aquilo que eu faço para poder pertencer. Na verdade, ser, fazer, pertencer é só o resultado natural da natureza que foi transformada, do entendimento que eu adquiri, do entendimento que foi transformado. Então o que salva o homem não é obras, e a gente já leu isso em Efésios. Porém a gente sabe por Tiago que a obra, ela valida a fé, porque mostre sua fé, mostre suas obras e eu verei sua fé. Mas ela não salva, não nos salva, já que a salvação,
ela vem de graça. Mas a salvação em que todo homem precisa experimentar, ela é uma relação. Ela não é própria de uma individualidade, mas ela é uma relação de Cristo. De Cristo, uma relação de Cristo. Mas quando nós pensamos em Cristo, nós pensamos apenas no Jesus individual. Às vezes gera essa confusão na nossa cabeça. Mas Jesus é uma pessoa, e Cristo é Jesus conosco. Cristo não era o nome de Jesus. Cristo era o que Ele era, o que Ele se tornou, ungido do Senhor, por fazer a vontade do Pai, por expressar a vontade do Pai, por ser a expressão exata da vontade de Deus, por ser a expressão exata da vontade do Pai. E Ele, como um filho, Ele que era unigênito, tornou-se primogênito, porque depois dele vieram muitos filhos. E agora hoje nós temos essa relação. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Colossenses 1,18. Se você puder abrir Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O primeiro versículo que nós lemos, o 1,18, diz que Jesus é o cabeça, a cabeça do corpo, a igreja. Então, quando nós pensamos em Cristo, ou no corpo de Cristo, não é no corpo apenas de Jesus, mas é da relação que nós temos com Ele. Porque essa relação que nos trouxe reconciliação com Deus, essa relação que nós temos com Cristo, de sermos em natureza Cristo, de experimentarmos essa transformação de natureza, Cristo, é essa relação que nos reconciliou com o Pai. Então igreja não é só lançar redes. Igreja não é só lançar redes, não é apenas aquilo que nós fazemos, mas também é consertar as redes em um relacionamento. João estava consertando com quem? Com o seu Pai. É entender essa comunhão, é entender esse conserto, é entender essa reconciliação. É entender isso, é no entendimento, é uma transformação de entendimento. É um entendimento que é base, que é fundamento para aquilo que a gente faz. Por exemplo, se essa cadeira estiver suja e eu pedir para alguém limpá-la, você pode limpar essa cadeira? Você pode falar, não, estou ocupado. Não, eu preciso ir embora. Olha, agora não dá. Ou você pode limpar também. Você pode fazer também porque alguém pediu. Agora veja você, se você chega aqui e vê, essa cadeira está suja, rapaz, essa cadeira está suja, e você mesmo, por si só, rapaz, ela ficaria melhor se ela tivesse limpa. Ninguém precisou pedir para você ter uma ação, você mesmo vai ter uma ação, porque você viu que ela estava suja. Foi você que viu que ela estava suja, foi você que chegou à conclusão que era melhor que ela estivesse limpa.
na base, isso é a base do entendimento transformado. É as suas ações, é as nossas ações, é os nossos comportamentos serem pautados ou fundamentados no entendimento que eu já tenho. Agora, qual é o entendimento que nós temos que ter? Dessa reconciliação. Cristo é o cabeça do corpo, então nós estamos inseridos em Cristo. E essa inserção, esse pertencimento em Cristo, só a natureza transformada, de 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Só a natureza transformada que pode me dar acesso a essa reconciliação com Deus nosso Pai. E termos essa comunhão. Então ser filho, pertencer a Cristo, ser igreja, é relacional. É relacional. Então todo louvor, toda adoração, então toda oração, toda devoção a Deus, ela é resultado, ou deve ser resultado, da minha comunhão com Deus. Da minha comunhão. Então, quando a gente é menino ainda na fé, a gente aprende que você deve louvar, você deve adorar, você deve orar até ser transformado. E não é nada de errado nisso. Os meninos aprendem dessa maneira mesmo. Quando nós somos crianças, nós temos um cérebro em formação, e tudo precisa ser muito lúdico, pedagógico, para que a gente possa entender. Mas quando a gente já é maduro na fé o suficiente, a gente vai ver que a partir da nossa transformação, a partir da nossa relação com Cristo, a partir da nossa comunhão, é que vai ter os resultados de uma vida de louvor, uma vida de adoração, uma vida de devoção, uma oração. É claro que a oração transforma, é claro que o louvor transforma, é claro que todo esse ambiente é transformador, mas a base é a transformação da nossa natureza, do nosso entendimento. Porque a Bíblia não é, a palavra de Deus não é apenas para mudar comportamento, é para transformar entendimento. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque não é apenas o que diz a Bíblia e eu tentar fazer, é a palavra de Deus aliada ao Espírito de Deus é quem vai transformar meu entendimento, é quem vai transformar minha natureza. Dessa relação com Cristo, de eu entender que eu faço parte do corpo de Cristo. Quando nós vamos cear e nós lemos Coríntios, onde Paulo fala sobre a ceia, o que pede? Para discernir o corpo de Cristo, ou seja, discernir essa transformação que houve em minha vida a partir da relação que tenho com Jesus. A partir da relação que tenho com Ele ser o meu Senhor, Ele ser o meu Salvador, o sangue dele me purificou, eu sou lavado, remido no sangue de Jesus, e essa relação que tenho com Ele me reconciliou com o Pai, me tornando o quê? Filho, me tornando e trazendo para mim uma mentalidade de filho. Agora, quem não é filho? Quem não é filho tanto é escravo ou como é imaturo. Esses não são filhos. Então, como sou filho de Deus? Quando alcanço essa maturidade, resultado do meu relacionamento, de me tornar Cristo, ou me tornar o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Então é uma coisa muito simples assim. É relacional. É relacional. Então o que acontece? Nós não nos esfriamos nas atividades que nós somos quanto igreja. Nós esfriamos na fé. A gente às vezes se espanta com alguém que não acredita em Deus. Às vezes a gente se espanta com um ateu. Mas a Bíblia diz que os últimos tempos, o fim dos tempos, seriam marcados pela frieza da fé, pela
pela apostasia, esfriou o amor. Então eu não me esfrio nas atividades que eu tenho quando sou igreja, eu me esfrio na relação que tenho com Cristo. E eu não me esfrio porque a relação está ruim, eu me esfrio porque eu não entendi a relação. Não é porque Jesus não me deu algo que eu não quis, é porque eu não entendi essa relação. Eu não peco porque eu quero fazer algo errado, eu não peco porque eu não entendi a relação. Quando a serpente, Satanás, foi enganar Eva e Adão, não transformou Eva em Adão num diabo, não os convenceu a fazer uma coisa errada. Os fez ter outra referência. Porque Adão sempre esteve nu, mas depois que ele come, ele vê que ele está nu. Porque ele transferiu o entendimento dele, ele transferiu a referência. Então, quando nós nos esfriamos ou pecamos, não é porque a gente quer fazer algo errado, é porque a gente não está entendendo a nossa relação, ou é porque a gente não entendeu ainda quem é Deus, ou a gente não o conheceu. O que a Bíblia diz? Que por falta de conhecimento o povo perece. Ah, mas tem tanta informação, tem tanto culto, já ouvimos tantas palavras, já tantas pregações, tem tantos louvores, e isso fez com que a gente presumisse, não conhecesse quem é Cristo. Então muita coisa a gente só presume, mas não conhece. A gente presume até na nossa relação carnal, aquele cara lá não sei o que, ixi, aquela mulher lá não sei o que lá. A gente presume tanto, a gente rotula tanto. Imagina aquele que tem toda a primazia de todas as coisas, aquele que tem uma riqueza de tanta glória, que a gente não consegue conhecê-lo em sua totalidade, em sua plenitude. Imagina o tanto que a gente presume. Só que de tanto presumir, nós vamos nos esfriando, e a gente se esfria na relação, por não entender quem é o Senhor. Porque se nós entendêssemos mesmo quem é Deus, que é nosso Pai, nós somos seus filhos, nós nunca mais iríamos pecar. É que a gente está aí pela graça do Senhor, avançando, pedindo que o Senhor nos perdoe, nos enche de misericórdia, nos enche de graça. Mas a gente não quer se afastar dele, e muito menos perder a nossa mentalidade, nosso entendimento que nós somos filhos. Quando o povo de Israel vai para a terra do Egito, eles vão por quê? José está lá no Egito, virou governador, teve uma grande fome, então ele trouxe toda a sua família para onde? Para o Egito. Eles ficaram morando lá no Egito, se multiplicou e estavam no Egito, mas não eram escravos. Depois o que aconteceu? Morreu o faraó que conhecia José, viu todo aquele povo, tornou todo aquele povo escravo. Ficaram mais de 400 anos no Egito escravos, e até que houve um libertador, Moisés, que os tirou do Egito para entrar na terra prometida. Ficaram 40 anos no deserto até entrar na terra prometida. Então qual é a sequência aí do povo de Israel? Eles foram para o Egito e não eram escravos. Depois eles estavam no Egito e eram escravos. Depois eles saíram do Egito, mas ainda eram escravos. Porque eles ainda eram escravos na sua mentalidade, no seu entendimento, mesmo saindo do Egito. Então eles foram para o Egito e não eram escravos. Depois eles no Egito se tornaram escravos. Depois eles saíram do Egito, mas ainda na sua mente eram escravos.
E é o que Gálatas 4:1 diz. Se ainda for menino, se ainda for imaturo, é a mesma coisa de ser escravo. Aonde? Na mentalidade, no entendimento. Não entendeu a relação, ainda é escravo. Não é liberto. Então nosso objetivo não é sair do Egito. Nosso objetivo é nos livrar da mentalidade de escravos. Então nosso objetivo não é alcançar uma bênção. Nosso objetivo é ser livre para poder viver. Porque quem é que introduz o povo de Israel na terra prometida? Josué, não é Moisés. Porque Moisés é um cara muito bom para liderar, mas péssimo de relacionamento. Ele é o cara que não circuncidou seu filho. Foi a sua mulher que circuncidou seu filho. E é o cara que não teve relação, não teve referência de paternidade em sua vida. Por quê? Ele é filho lá da mulher, da mãe dele, encontrado pela irmã de Faraó, falado com a mãe de Faraó, criado ali pela mãe dele, no meio de mulheres, pela filha do Faraó. Teve problema com sua esposa, teve problema com seus liderados, e não circuncidou ninguém nos 40 anos de deserto. E eu falei aqui alguns domingos atrás sobre a circuncisão, que a circuncisão é o quê? A circuncisão é uma marca na intimidade pela fidelidade do outro. Que todo pai de menino judeu, no 8º dia, vai lá e circuncida seu filho. Ou seja, o seu filho com 8 dias não sabe nem o que está acontecendo, mas ele, pela fidelidade que ele tem com Deus, com a aliança que ele tem com Deus, marca a intimidade do outro. Moisés não faz isso no tempo de deserto, aos 40 anos, não circuncidou ninguém. Nem o seu próprio filho circuncidou, foi sua mulher que circuncidou. E aí Josué, que é o líder agora, que vai introduzir aquele povo que tinha uma mentalidade de escravo, mas precisava ser liberto disso, muito mais do que ser liberto do Egito, porque eles conseguiram, no começo eles estavam no Egito, mas não eram escravos. Agora eles não estavam no Egito, mas eram escravos. Aí o que Josué fala, todo mundo conhece essa frase de Josué, mas não para pensar nessa perspectiva. Josué diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a frase de Josué que a gente fala até como um bordão evangélico. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas é um cara que entendeu a relação. É um cara que entendeu a relação. E aí, se a gente entender a relação, a gente vai entender qual é o plano de Deus para nos salvar, nos tornar uma família. Porque qual é a decisão de Deus nos salvar? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não nos salvou para nos livrar do inferno. Então a gente não busca a salvação para nos livrar do inferno. Isso não é salvação. Isso é se safar, não é se salvar. O plano de Deus para a salvação é tornar uma família, sermos uma família. E a gente é família a partir da nossa relação, da nossa comunhão. Que não só a palavra, mas a palavra e o Espírito é quem pode fazer isso. Então nada pode fazer isso, a não ser a palavra e o Espírito. A não ser nós termos a referência de que Deus é o nosso Pai. De que Deus é o nosso Pai. E quando é que nós temos essa referência? Quando essa relação, somos corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça.
a gente pode usufruir do entendimento de ser filho e não de ser escravo. Você pode estar livre do Egito, mas ainda pensar como escravo. Você pode estar livre do Egito, mas ainda viver como escravo. Você pode estar livre do Egito e não ter uma mentalidade, um entendimento de filiação, de filho. Porque Jesus, pense você, Jesus, um cara sem crise. Um cara sem crise. O seu traço de identidade é saber que ele tinha um pai. E às vezes a gente pensa que Jesus só tinha mãe, né? Mas ele precisava também ter pai. José era seu pai. Tanto é que quando a gente ouve Jesus falar assim, eu faço o que eu vejo meu pai fazer, a gente só acha que ele está falando de Deus. Mas ele também está falando de José. José era um carpinteiro. Jesus era o quê? Um carpinteiro. Jesus tinha o mesmo trabalho de José, o seu pai. E qual é a grande sacada que fizeram? Jesus foi crucificado nu. Mas você já viu alguma foto, algum desenho de Jesus sendo crucificado? Tinha um pano enrolado nele, não tinha? Onde estava esse pano? Onde estava o pano? Cobrindo aqui sua intimidade, não é? Por que isso? Porque Jesus foi circuncidado. Então trataram de tampar a intimidade de Jesus para que pudessem ocultar a relação que Jesus tinha marcado em sua intimidade, na fidelidade que tinha com o pai. Tiraram a figura do pai para colocar a figura da mãe, para exaltar a figura da mãe. E Jesus não tem pai, porque se deixa ele nu lá na cruz, nos registros, nos desenhos, iam ter que registrar que Jesus foi circuncidado e ele é judeu e ele tem pai. É só por isso. E isso mexe com o nosso entendimento, porque as imagens, quem fez habitude sabe disso, as imagens constroem, as palavras constroem, tudo constrói. E aí vai tirando o entendimento da nossa filiação e da filiação de Jesus, e a gente ainda vai continuando escravo. Então não é procurar alguma coisa para fazer, não é procurar algum serviço. É primeiro se relacionar. E aí quem pode se relacionar? Todo mundo. E quem está habilitado ao serviço, a gente pode colocar um monte de regras. Quem está habilitado ao serviço, a gente pode impor um monte de regras. A gente pode impor um monte de condições. Mas quem está habilitado à comunhão? A comunhão está habilitado todo pecador. É pecador, o cara que erra mesmo. Todo pecador que se arrepende, que confessa, deseja essa relação. Então não há desculpas para um esfriamento, para uma apostasia diante de Deus, porque a relação estava acessível a todos os homens. Não é por muito conhecimento, nem por muita informação da palavra, porque você vê assim, pessoas às vezes simples, simplórias na fé, mas que tem uma relação com Cristo. E não é pela teologia que nós seremos salvos. Não é pela teologia que nós nos apresentaremos diante do Senhor para poder entrar no reino de Deus. Não é por tanto de informação, por tanto de conhecimento, é pela relação. É pela relação que tivemos. Então não é a liturgia que vai nos salvar, é a pedagogia. O quanto nós nos tornamos filhos. Não é o quanto a gente foi para a igreja. Não é o quanto a gente fez que a gente era igreja. Isso daí é só o reflexo da nossa alegria de pertencer a Jesus e poder
abençoar o outro. E saber que a nossa fé, ela tem relação com o outro. Não existe uma fé para si. Fé para si é crença, não é fé. Não é um jeito de viver. Então Jesus não está procurando apenas aqueles que lançam redes, mas aqueles também que estão consertando redes com seus pais. Aqueles que entenderam a relação. Aqueles que sabem que fazem parte do corpo de Cristo. E a partir daí, você consegue viver de maneira onde você vai agradar a Deus. Agradar ao seu Pai. Uma vida capaz de agradar ao Senhor. Porque que às vezes a gente acha? Às vezes a gente pensa que a gente vem para a igreja cantar para tentar agradar a Deus. Às vezes a gente pensa que a gente vai louvar e cantar e orar para tentar mudar a Deus. Mas é o inverso. Eu preciso ver se a minha vida é compatível com Deus. Eu preciso ver se o modo de como eu estou entendendo, vivendo, pensando, agindo, falando é compatível com Deus. Se o modo como eu louvo, se o modo como eu prego, se o modo como eu zelo é compatível com Deus. É compatível com eu pertencer ao corpo de Cristo. A gente estava conversando sobre o jejum aqui antes do culto, eu e o Kleber. E às vezes a gente está no jejum e às vezes dá dor de cabeça, fome, irritação, estresse. E dá porque não é que o jejum faz isso, o jejum só revela isso, o quanto nós somos guiados por nosso desejo, o quanto nós somos guiados pela referência da nossa carne, dos nossos desejos. E o jejum é para isso, é para matar a carne. É para o corpo apenas perecer, para matar a carne. E aí a gente vai tendo a referência. Então a gente não está fazendo jejum para Deus se agradar. A gente está fazendo jejum para podermos referenciar de maneira correta a nossa vida. Que é sermos guiados pelo Espírito de Deus. Então é normal que você fique irritado, estressado, com dor de cabeça ou com fome no jejum. O que não é normal é você continuar desse jeito. É normal que você sinta isso, aí você se coloque e entenda o que é o jejum. É a minha transformação do meu entendimento, transformação do meu entendimento. Porque pertenço a Cristo, e quando eu falo pertenço a Cristo, não é apenas o Jesus que viveu lá em Israel há 2000 anos atrás. Eu falo, eu pertenço a Cristo, eu sou parte. Jesus é o cabeça. Jesus é o primeiro filho e eu sou o filho a partir dele. Porque dele, por ele, são feitas todas as coisas. Então, a partir de Jesus, eu tenho uma nova mentalidade, um novo entendimento. Então não preciso mudar as referências. A referência na minha vida é: sou filho de Deus. E Deus é o meu Pai. Realmente eu não pego para fazer algo errado. Eu pego porque eu não tenho a referência correta. É simples assim. A gente pode ver uma criança fazendo alguma coisa muito errada e a primeira coisa que nos vem à cabeça é: cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? A gente espera que o pai corrija, a gente espera que o pai repreenda, mas se você vê que corrige e às vezes a gente corrige a mesma coisa. Às vezes você vê o pai e a mãe corrigindo a mesma coisa a vida inteira quase naquela criança, ou talvez seja uma criança desse jeito. Porque não faltou correção, faltou instrução. Faltou uma referência de como
ser. Faltou uma referência do que fazer. Não faltou correção, não faltou uma bronca por estar fazendo uma coisa errada. E às vezes a gente acha, às vezes a gente está esperando Deus nos corrigir, mas Ele açoita e corrige aos filhos que o amam. Ou seja, Ele corrige aquele que já está instruído. E aquele que não vive na sua instrução, ninguém corrige o filho dos outros. Imagina Deus que é educado, vai corrigir o filho dos outros. Então às vezes você não precisa procurar uma correção em Deus. Às vezes a gente procura um conserto, tentando esperar não sei aonde vir uma correção, mas é a instrução que nos falta para transformar nosso entendimento, e nós temos a referência certa. O que diz o versículo? Instrui o filho no caminho que deve andar. Então não é falar para ele lá na frente que ele não deve fazer isso, é falar para ele o que ele deve fazer quando ele ainda é pequeno, para lá na frente ele poder ter uma boa referência. Então quem é filho? Quem é filho é todo aquele que tem uma referência de relação. Quem é filho é aquele que tem uma referência da relação que tem com o seu pai. Como somos filhos de Deus, como somos guiados pelo Espírito Santo. Assim diz a palavra. Ou seja, quando nós temos a boa referência da relação que temos por pertencermos a Cristo. Quando eu pertenço a Cristo, não é o nome Jesus. Quando eu pertenço a Cristo, é a relação que eu tenho com Ele. Ele é o cabeça e eu parte do corpo. Amém? Amém? Quem está aí diz amém? Vamos orar? Quem pode orar? Mateus 4:18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos